Olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Deixa eu arrumar aqui. Acho que arrumei aqui o áudio. Vamos aguardar um minutinho, as pessoas entrarem. Boa noite, Ilma. Oi, Andrea, minha linda. Você tá com saudade de mim? Eu já tô com saudade de você, Andrea. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Inata, sobre o nosso corpo inteligente. Vamos aguardar mais uns minutinhos, né? O Instagram avisar as pessoas que nós estamos aqui ao vivo. E aí eu vou começar a falar do assunto de hoje. Eu também tô com saudade já de você. Vou ver se a semana que vem vou ficar lá quarta-feira pra gente bater papo. Então, como eu estava falando, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Inata, sobre a inteligência do nosso corpo. E vou contar uma historinha aqui, inclusive sobre a dança. E depois, no final, eu vou ler um texto do Deepak Chopra, que é sobre, né, essa coisa inata, o poder que nós temos de curar o nosso corpo. Oi, irmanita, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o nosso corpo inteligente, como as nossas células são capazes de se regenerar, de se autocurar. E para isso, nós precisamos conversar com elas todos os dias. E eu tenho feito isso há algum tempo. E tenho adorado e visto uma transformação incrível. Boa noite! E tenho visto algo incrível assim no meu corpo, no meu dia a dia, de fazer perguntas ao corpo, como isso funciona. E é muito interessante, é muito mágico tudo isso. Então, eu vou começar, depois quem não viu o começo do que eu vou falar agora, assiste depois, né? Boa noite, Lorival, seja bem-vindo. Então, o que é sabedoria inata? Né? É a sabedoria do nosso corpo. É só Helena que tem isso? Não, todos nós temos essa capacidade. Todos nós nascemos com a inata. Né, com essa inteligência do corpo. Só que a gente não sabe usar essa inteligência. Então, a gente acha que isso é uma capacidade de algumas pessoas, né? É uma capacidade para algumas pessoas. Algumas pessoas especiais nascem com essa capacidade. E isso não é verdade. Essa capacidade todos nós temos. Boa noite, Ariela linda. Todos nós temos essa capacidade. E essa inteligência, ela é comprovada cientificamente, a inteligência do nosso corpo. E nós podemos conversar com o nosso corpo e ele pode nos responder através de testes musculares. E aí ele nos dá a resposta do sim ou do não, do leve ou do pesado. E é simples assim. Como você pode saber, né? Pensa em alguma emoção que você passa, alguma emoção forte. Se você parar e estiver presente com o seu corpo, você vai ver, você vai sentir como o seu corpo reage. Isso é uma reação do seu corpo. É uma reação do leve ou do pesado. Quando a gente passa por alguma emoção de muita alegria, como o seu corpo fica, como as suas células reverberam. Então também tem a ver com a vibração, se o nosso corpo, onde ele vibra, como ele vibra. E isso tem a ver com as nossas emoções, ok? Também com as nossas emoções. E tem a ver com essa conversa que a gente pode ter, que é esse teste muscular. Então a gente também sente o leve e o pesado. Além desse teste, tem alguns outros. Tem o teste da mãozinha, tem o teste dos pés, que são tudo testes da cinesiologia. Então, de encurtamento muscular.
Então, o nosso corpo, ele responde através desses testes, através dos nossos músculos. E isso é maravilhoso, porque a gente pode fazer perguntas ao nosso corpo. E quando nós fazemos a pergunta, ele vai nos responder o que pode ser mais leve, o que pode ser mais contribuição para a nossa vida, né? Então, e quem escolhe segue a leveza, e isso é maravilhoso. Para isso a gente pode usar para tudo mesmo, inclusive para alimentação. Então, muitas vezes a gente engorda e a gente acha que é o alimento que, nossa, aquilo que eu comi que engorda, é o açúcar que engorda, é o doce que engorda. E se a gente fizer pergunta para o nosso corpo, né, saber o que ele quer comer, né, se é sal, se é açúcar ou se é água que ele escolhe, a gente não engorda e a gente dá a ele naquele momento aquilo que ele está escolhendo comer. Então não tem problema nenhum. Mas para isso a gente precisa conhecer o corpo, precisamos reconhecer essa inata e precisamos reconhecer esse poder que temos dentro da gente, né? Essa inata que nasce com a gente, já é de todo mundo, isso a gente pode utilizar também para, por exemplo, profissionalmente. Eu já contei aqui, né, em outras lives, que a minha primeira profissão eu sou professora de dança, que esse ano completo 30 anos nesta profissão. E só que eu nunca, a dança para mim não é inata, não é do meu corpo, ela não fazia parte do meu corpo. Eu tive que trabalhar muito, mas assim, estudar muito, muito mesmo, para que fizesse, né, ela pudesse fazer parte do meu corpo. E, né, durante todos esses anos de estudo, até um pouco mais, porque eu comecei a trabalhar profissionalmente há 30 anos, mas eu comecei a fazer aulas de dança bem antes. Então, não era do meu corpo, eu não tinha a mínima possibilidade de um dia me tornar uma profissional da dança se eu fosse somente ali pela inata, porque não era minha. Então eu fui treinando o meu corpo para que ele pudesse responder aquilo que eu tanto gostava, tanto amo fazer. E mais, vendo durante todos esses anos diversas alunas que passaram por mim, que muitas nascem com isso, nascem com esse, né, a gente fala que é o dom, mas não é dom. Hoje eu descobri que assim, a pessoa nasce fazendo aquilo de trás para frente, de frente para trás. E então eu tive diversas alunas e desde criança já assim, com 4 anos de idade já era maravilhosa, você já via que ia longe, porque já tinha isso, ela já tinha nascido com isso. Isso também acontece com muitos cantores, né? Muitos artistas nascem com isso. E de diversas alunas aconteceram isso. E eu tenho uma aluna em especial, eu não vou citar o nome dela aqui, mas é uma aluna que, assim, acho que ela começou a fazer aula comigo com 3, 4 anos de idade no máximo. E desde sempre, ela sempre foi maravilhosa, mas assim, tudo, o corpo dela é muito inteligente, ainda é um corpo muito inteligente. E tudo que eu passava, independente do grau de dificuldade, com 4, 5 anos de idade, ela já conseguia fazer. Então, já era do corpo dela mesmo, aquilo, ela nasceu com aquilo. E até hoje, ela é melhor em algumas modalidades, mas todas as modalidades de dança que ela se propôs a fazer, em todas, ela sempre dançou muito bem. E o corpo, o físico dela, para algumas modalidades, não era favorável. Por exemplo, para o balé clássico. O balé clássico você precisa ter um físico favorável para você ser uma grande bailarina, né? Ela não tinha esse físico favorável, mas o corpo dela tinha tanta facilidade, era tão dela, que mesmo o balé clássico, ela era linda dançando. Então, a gente precisa tá ligado, né? O que é isso? O que eu tenho de tão lindo, tão maravilhoso, que eu posso fazer,
que eu acho que é somente um dom e que eu faço com tanta facilidade, que aí muitas vezes a gente não acredita que a gente é tão capaz, porque é tão fácil para o meu corpo fazer, e aí eu não acredito nessa capacidade. Eu acho que é mentira. Às vezes eu não consigo me enxergar, às vezes eu acho que as pessoas que estão vendo e falando não estão falando a verdade, estão me elogiando e não é verdadeiro aquilo, que é o que acontece com esta moça, essa mulher, né? Hoje ela é uma mulher que foi minha aluna durante muitos anos. Ela tinha toda essa capacidade, toda essa facilidade, mas ela não acreditava que isso era verdade. Então, muitas vezes, nós negamos a nossa inata e a gente não conversa com as nossas células e a gente é capaz de curar cada uma das nossas células, cada uma das nossas moléculas. Tudo pode ser curado com esse poder que nós temos, porque esse da cura, todos nós nascemos com ela. Só que é tão fácil que é simplesmente bater um papo com as células, que aquilo pode se regenerar, aquilo pode se modificar, que aí a gente acha que não é verdade, acha que eu não posso. O Zé da esquina pode, ele consegue porque ele nasceu para isso e eu não. Mas a gente precisa estar ligado que todos nós podemos. É super simples. Sim, é super simples. Por isso que muitas vezes a gente não acredita. É tão simples, é tão fácil que a gente acaba não acreditando em tudo isso. Não é verdade? Se alguém tem alguma pergunta aí sobre isso, escreva aí pra mim, que aí eu vou respondendo. E enquanto vocês escrevem aí alguma pergunta, eu vou ler esse texto, que é do Deepak Chopra, tá? Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Um surto de depressão pode arrasar seu sistema imunológico. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. A alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a nossa vida. A recordação de uma situação estressante, que não passa de um fio de pensamento, libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse. Então nós temos que estar muito ligado ao que a gente pensa e ao que a gente sente. Quem está deprimido por causa de uma perda de um emprego projeta tristeza por toda parte no corpo. A produção de neurotransmissores por parte do cérebro reduz, o nível de hormônios baixa, o ciclo de sono é interrompido, os receptores neuropeptídicos na superfície externa das células da pele tornam-se distorcidos, as plaquetas sanguíneas ficam mais viscosas e mais propensas a formar grumos, e até suas lágrimas contêm traços químicos diferentes das lágrimas de alegria. Todo o seu perfil bioquímico está drasticamente alterado quando a pessoa encontra uma nova posição. Isso reforça a grande necessidade de usar nossa consciência para criar os corpos que realmente desejamos. A ansiedade por causa de um exame acaba passando assim como a depressão por causa de um emprego perdido. O processo de envelhecimento, contudo, tem que ser combatido a cada dia. Shakespeare não estava sendo metafórico quando disse: nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Você quer saber como está o seu corpo hoje? Lembre-se do que você pensou ontem. Quer saber como estará o seu corpo amanhã? Olhe os seus pensamentos hoje. Ou você abre seu coração, ou algum cardiologista o fará por você. Então, esse texto é do Deepak Chopra e eu acho esse texto maravilhoso. Então, nós temos que estar atentos também. Boa noite, Si! Que saudade de você! Nós temos que estar atentos, né? A tudo que a gente pensa e o que a gente sente. Então, nós temos que estar presente. Quando a gente está presente no nosso corpo, quando nós estamos presentes no nosso dia,
nós temos a capacidade de mudar os nossos pensamentos. Então, se eu tô lá vibrando, pensando no emprego que eu perdi, na saúde que tá meio mais ou menos, é mais disso que eu vou ter. Então, se eu estiver presente e eu, né, estou desempregada, mas se eu converso com o meu corpo, com as minhas células, como pode melhorar isso, né? Conversa, como você pode me trazer um novo emprego? Como pode ser tudo, né, mais mágico, mais leve, mais divertido? Se há alguma doença, você conversar com as suas células, células lindas, corpo lindo, como você pode se regenerar, né? Se eu tô comendo, né, muitas doenças, muitas coisas vêm dos alimentos. Então, se eu tô comendo coisas que não são muito saudáveis, mas eu adoro comer só besteira, não é legal. Então, como seria pedir para suas células mudar a sua vontade, mudar o seu desejo, né, para que ela faça a gente ter vontade e necessidade de alimentos mais saudáveis, pessoas que não gostam de tomar água. Como seria pedir para as células, me lembre de beber água, me lembre de tomar água. O nosso corpo nos avisa. Hoje eu sou tão presente com o meu corpo que eu sei exatamente o que ele necessita naquele momento, né? Se é água, se é alimentação salgada ou se é algum alimento doce. E eu dou para ele o que ele está escolhendo naquele momento. Sem medo de ser feliz, sem medo de engordar. E a partir disso eu consegui, né, deixar o meu peso estável, mais estável. Então, esse é um convite para vocês. Conversa com as suas células, converse com as suas moléculas. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, como fazer os exercícios, né, sobre a cinesiologia, onde vai, né, os músculos do seu corpo vai te dar algumas respostas, na terça-feira que vem eu vou estar ministrando um workshop e eu vou ensinar um pouquinho mais sobre essa conversa com o corpo. Então, quem tiver interessada, o link de inscrição tá aí na bio, dá uma olhadinha lá, entra pro grupo que aí tem mais informações. E terça-feira vamos lá aprender a fazer essa conversa com o corpo, aprender a conversar com cada célula, com cada molécula e assim transformar as nossas vidas. Eu vou deixar esse convite aí para vocês. E segunda-feira eu vou estar aqui novamente falando mais um pouquinho sobre o corpo, sobre as células, sobre a inata. E ao término da live de segunda-feira eu vou entrar no Telegram. Então quem também não estiver no grupo do Telegram já entra lá, o link também está na bio. E aí eu vou fazer uma desativação, um DAN, para tudo que impede a gente de ser essa conversa, de ser essa presença com o nosso corpo, a gente vai liberar na segunda-feira, após a live. E é isso que eu tinha para vocês hoje, meus amores. Gratidão por quem esteve aqui. Uau, Tatá, linda. Gratidão por quem esteve aqui. Gratidão por quem está assistindo, vai assistir depois. E um beijo no coração. Até segunda-feira. Espero vocês aqui, segunda às 19 horas. Beijo!